E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom com vocês? Mais uma vez, boa noite. Espero que todas e todos estejam bem. Tentando aqui mais uma vez dar sequência às nossas atividades, né? A nossa ações por discutir novos elementos atrelados ao direito civil dentro daquele grupo de material que eu venho apresentando para vocês toda semana, né, pelo menos 2 vezes por semana, às terças e quintas, que eu denominei de breves lembretes, né, breves lembretes jurídicos, enfim. A ideia de hoje é comentar exatamente os posts da última semana, né, o material que eu apresentei para vocês na última semana, e particularmente eu acho que esses 2 temas que eu trouxe na última, no card de terça-feira e no de quinta-feira, são temas interessantes, são questões interessantes que podem ter reflexos práticos bastante proveitosos de uma certa forma. As informações para a gente poder dialogar aqui sobre os temas, mas no primeiro post, que foi o de terça-feira, eu trouxe a ideia, né, para a gente discutir, para mostrar para vocês, para apresentar para alguns de vocês, porque não é um tema tão conhecido, tão discutido, né, que é a figura que eu denomino de divórcio pós-mortem. Tá? Mais especificamente, né, naquele card, eu trazia a discussão das consequências da caracterização desse chamado divórcio pós-mortem. Qual é a ideia, essencialmente, que nós discutimos nesse elemento? Do que nós estamos falando, basicamente? A ideia do divórcio pós-mortem, ela reside na possibilidade de que, uma vez proposta, se um dos cônjuges vier a falecer durante o período do processo de divórcio, né, entre o pedido e a prolação da sentença, que essa decisão, ou melhor, que esse processo, ele não seja extinto por perda do seu objeto. Porque, essencialmente, quando a gente fala de divórcio, a ideia do divórcio é pôr fim ao casamento, né, gerar a dissolução daquele casamento como um todo. E, obviamente, né, além do divórcio, a figura da morte, ela também tem o poder de gerar como consequência a extinção daquele casamento. Então é muito comum que, quando uma das partes venha a morrer durante o período em que o processo de divórcio está em andamento, da extinção desse processo sem julgamento de mérito, não sem julgamento de mérito, mas pela perda do seu objeto, para ser mais adequado aqui o raciocínio. Dentro dessa perspectiva, o que a gente tem? Se esse indivíduo for considerado morto antes de que eu efetivamente tenha a prolação dessa sentença do divórcio, tecnicamente ele estava casado com o seu cônjuge de quem estava se divorciando quando esse indivíduo morreu. Perdão. Sucessórias. Porque tecnicamente, enquanto a pessoa for cônjuge, ela tem a condição, a característica de herdeiro. Então olha o que pode acontecer. É claro que existem outros requisitos, outros elementos que a gente tem que ponderar para aferir se ele efetivamente vai poder ou não ser herdeiro. Como se ele estava separado de fato há mais ou menos de 2 anos, é um ponto que a própria lei traz expressamente, ainda que a gente possa discutir isso, ou ainda qual o regime de bens desse casamento. Mas, de qualquer sorte, a ideia é que, num primeiro momento, o cônjuge, ele tem, pelo menos de regra, a condição de herdeiro. Se esse pedido de divórcio for feito e esse divórcio não for concedido até o momento da morte, esse cônjuge superior vai entrar na discussão sobre a divisão do patrimônio do falecido. De outro lado, se o divórcio for caracterizado, se houver a presença do elemento de dissolução dessa sociedade conjugal antes da morte, esse ex-cônjuge, efetivamente, ele perde a condição de herdeiro e não terá direito à herança do falecido. Nesse caso, o que a gente pode discutir, e o tema que é bastante recorrente, ele se caracteriza por ser um direito potestativo. Diferentemente do que acontecia antigamente, que eu precisava informar por quais motivos eu queria dissolver a minha sociedade conjugal com meu cônjuge, hoje já temos assim bastante consolidada a ideia de que
o divórcio é um direito potestativo. Basta que eu queira me divorciar para que esse divórcio aconteça. Não tem mais aquela história que a gente ouvia antigamente de dizer que o cônjuge não ia dar o divórcio para o outro, ou o interesse de dissolver aquela minha união para que esse divórcio efetivamente seja concedido. E aí, o que a gente pode pensar é o seguinte: a partir do momento em que eu faço o meu pedido, e esse pedido ele não é julgado de forma imediata pelo judiciário, qualquer demora a partir daquele instante, eu posso atribuir ao judiciário. Não é mais uma culpa minha, indivíduo, que quero me divorciar e não consigo. Eu já posso atribuir ao Estado, ao poder público, ao judiciário especificamente, essa responsabilidade pelo meu divórcio não ter sido caracterizado uma grande atenção. O que vai acontecer aqui? Se eu entender que o meu pedido de divórcio ele pode retroagir quando da sentença para o caso de um dos requerentes ter morrido, mais especificamente, né, o requerente ter morrido, né, que é o exemplo mais clássico que a gente vai usar aqui, eu vou ter uma consequência sucessória muito interessante. Ou seja, como disse, esse indivíduo que naquele instante consta da relação jurídica como um todo, como cônjuge e, portanto, herdeiro, ele deixa de ter essa condição e deixa, obviamente. Normalmente, quando a gente começa a discutir esse ponto, né, é muito comum que se questione, mas da onde vem isso? Por que eu posso pedir isso? Existe algum precedente? Vamos lá. A própria lei traz algumas situações em que a sentença tem o poder de retroagir à data da morte aqui na nossa legislação brasileira. Exemplo clássico que é sempre utilizado, que é exatamente o caso de adoção. Quando se faz um processo de adoção, se faz o pedido de adoção, e essa manifestação de que o indivíduo quer adotar o outro é inconteste, e ele morre durante a adoção, retroaja a data da morte para que essa pessoa seja filha ou filho do indivíduo que faleceu no momento da morte e, portanto, tenha direitos sucessórios. Aqui, nesse caso, a gente está tentando trabalhar com a mesma lógica jurídica. Havendo a manifestação de vontade inconteste de que se tenha o termo daquela relação existente entre os cônjuges, tanto que esse pedido mantenha esse cônjuge que quer se separar, que já manifestou esse seu interesse em se separar de forma inconteste, como disse, tanto que o fez através de um pedido de divórcio, que a pessoa de quem ele quer se separar mantenha a condição, a característica de herdeiro. Então, nesse caso, o que nós sustentamos é que, feito o pedido de divórcio, desse processo, na constância do andamento desse processo, tem que ser feita a concessão do pedido de divórcio, independentemente do fato do sujeito que pediu o divórcio, né, daquele que propôs a ação, ter falecido. Então, a ideia é que haja a concessão do divórcio àquela pessoa casada que veio a falecer antes da sentença do divórcio. Ou seja, essa sentença teria efeitos retroativos, retornando à data do falecimento, da condição hereditária desse cônjuge. Mais especificamente, esse cônjuge deixaria de ser herdeiro nessa situação. E isso é importante porque, se eu for parar para analisar, os direitos do cônjuge e do viúvo, por exemplo, eles são diferentes na seara, por exemplo, sucessória. Então, isso tem uma enorme relevância para uma questão até mesmo de fundo patrimonial. E é importante notar, nesse contexto, ainda, que, ou melhor, essa sentença, perdão, com efeitos retroativos, pode ensejar como consequência uma ofensa aos direitos dos filhos desse indivíduo que morreu, que, no mais das vezes, ou muitas das vezes, né, pode ser uma criança ou adolescente a quem a lei, a própria Constituição, garante uma proteção especial para esse indivíduo. Se vocês quiserem dar uma olhada como é que essa discussão ela é tratada lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, em sede da 42 e no artigo 47, parágrafo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 42 e 47, parágrafo 7º do ECA. Então, a ideia aqui é que eu valorize, que eu reconheça
a relevância da manifestação de vontade do indivíduo que não mais quer se manter casado e fazer com que isso tenha efetivos impactos mesmo antes da sentença que venha a determinar o término desse casamento. Aqui é a ideia de que aquele indivíduo tem a possibilidade de ter, mesmo após a sua morte, reconhecido o seu divórcio. Por isso que o nome com o qual nós costumamos tratar essa modalidade é divórcio pós-mortem. Esse tema é muito interessante, tá? Ele já tem algumas situações em que essa questão já foi julgada. Não é uma situação em que normalmente a gente tem visto essas discussões nos tribunais, mas elas começam a surgir. E quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais na análise desse tema, há alguns anos eu publiquei um artigo falando exatamente sobre isso. Publiquei esse artigo com a Vivian Santos de Assis, me orientando lá na Universidade Federal da Bahia. A gente escreveu um texto, é a RT 1004 de junho de 2019, bem legal. Foi destaque da RT desse número, tá lá com o nome na capa e tudo, ó, tá aqui, ó, foi essa RT aqui, ó. A gente tá falando aqui, ó, do tema divórcio pós-mortem. Então, caso vocês tenham interesse, deem uma olhada lá. Se vocês quiserem, esse artigo, ele também está disponível lá no meu site, né, no academia.edu, né, naquela plataforma, no meu perfil, perdão, naquela plataforma chamada academia.edu. Tem uma série de textos jurídicos lá. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. O meu perfil lá no academia.edu, para quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais, analisar um pouco mais essa questão específica sobre o chamado divórcio pós-mortem. Então, em linhas bem gerais, a discussão sobre o divórcio pós-mortem que eu queria trazer a vocês era essa. E o segundo ponto que eu tratei, né, o segundo tópico tratado na última semana, estava relacionado à figura ou à possibilidade da partilha do valor depositado no fundo de garantia, em caso de separação e divórcio. Durante muito tempo houve uma discussão se efetivamente a questão dos valores depositados na conta vinculada do fundo de garantia do indivíduo, eles eram valores que deveriam ou não ser partilhados em sede de dissolução do casamento. Ou seja, terminando o casamento, o valor que eu tenho depositado lá na minha conta do fundo de garantia, para tentar deixar a ideia bem ajustada. Trabalhadores vinculados a empresas, né, normalmente, né, aqueles que a gente costuma chamar de CLT, normalmente tem a realização por parte de seu empregador do depósito de um valor específico lá no fundo de garantia por tempo de serviço, o famoso FGTS. E o que acontece? Durante muito tempo, a gente via que, se esses valores tivessem sido convertidos em bens durante o casamento, se dividia esse bem. Ou seja, vamos ao exemplo mais clássico. Se o sujeito era casado e pegava o valor do fundo de garantia para adquirir um imóvel, e esse imóvel, obviamente, adquirido na constância do casamento este, realizado sob o regime da comunhão parcial de bens, que é se tinha como tranquila a ideia de que esse bem for adquirido na constância daquele casamento, ou daquela união, conforme fosse, e automaticamente esse bem deveria ser dividido entre os cônjuges naquilo que nós denominamos de meação. Mas olha o que acontecia. O mesmo não era considerado válido ou perfeitamente válido pela grande maioria da doutrina e pelas decisões, e por muitas decisões judiciais, para ser mais específico, em valor estava depositado no fundo de garantia, ainda estava depositado, junto à conta vinculada do trabalhador, mas ele não tinha sido sacado. Ou seja, o que nós tínhamos na prática? Se o valor tivesse sido sacado e transformado em bem, se dividia esse bem adquirido durante o casamento, na hora da dissolução do casamento. Agora, por outro lado, o que era muito comum acontecer? Esse valor, estando depositado na conta vinculada, ou seja, não tendo sido transformado em um bem, em um imóvel, por exemplo, não se tinha essa divisão. Quase nunca se falava disso. E aí, qual foi a questão? Já há muito tempo, esse tema me incomodava. E aí, mais ou menos em 2012, para ser bem específico, em 2012, eu escrevi um artigo sobre esse tema e apresentei num congresso, sustentando exatamente essa ideia de que,
se esse valor depositado no fundo de garantia, ele já tinha saído das mãos, para usar uma linguagem bem coloquial, do empregado, ainda que ele não pudesse mexer nesse valor, ainda que ele não pudesse livremente determinar o que fazer com esse valor, porque a lei especificamente determina o que eu posso e não posso, ou quando eu posso ou não mexer naquele valor que eu tenho depositado na minha conta do fundo de garantia. Então, qual é a ideia? Desde 2012, né, quando eu escrevi esse artigo que comentei aqui, que foi apresentado no Comped, no 21º encontro do Comped, o que nós já sustentávamos desde lá? Que esse valor, ainda que depositado, se esse depósito tivesse ocorrido na constância do casamento, durante o casamento, qual era a consequência? Esse valor também deveria ser dividido entre os cônjuges. Numa analogia bem simples, bem coloquial, ele teria a mesma natureza que um dinheiro numa poupança, durante a constância do casamento. Aí, o que se discutia, o que se poderia discutir, é se os valores recebidos em decorrência do trabalho, eles eram comunicáveis. Essa é uma discussão muito antiga, tá? Mas hoje o entendimento consolidado é que a partir do momento em que o dinheiro ele sai da mão do empregador, um termo coloquial que eu venho usando, e passa para as mãos do empregado, esse dinheiro é do empregado. Ele deixa de ter natureza salarial e passa a ser patrimônio. E nesse caso, sendo patrimônio, é um patrimônio que deve ser partilhado em sede de dissolução do casamento. Isso lá atrás, quando eu comecei a discutir esse tema, quando isso foi... gerou uma série de discussões, muita gente... e isso é bastante comum nas coisas que eu costumo escrever, porque eu gosto de coisas que não são tão coloquiais, mas muita gente não gostou, virou a cara, achou um absurdo, aquela reação que é bastante comum e a gente conhece. Mas que interessante, né? E isso eu falo com muita felicidade, e quem é do direito vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Essa tese criada e discutida lá em 2012, ela veio a ser fomentada agora, em 2019, salvo engano é 2019, o STJ, tá, decidiu exatamente nesses termos. São dois recursos especiais que tratam exatamente dessa situação, que é o recurso especial 1.399.199, recurso especial 1.399.199 e o recurso especial 1.484.415. Recurso especial 1.484.415. Nesses recursos especiais, se reconheceu basicamente essa tese de que os valores depositados no fundo de garantia, desde que tenham sido depositados na constância desse casamento, eles são valores que entram na comunicabilidade patrimonial e, portanto, devem ser divididos entre os cônjuges. E aí é a parte interessante dessa conversa. Realmente para aferir, determinar quando esse valor foi recebido. Vamos a um exemplo bem coloquial. Imaginem o seguinte, duas pessoas casaram-se e são casadas há 30 anos. Nesses 30 anos, um deles, seja o marido ou a esposa, tanto faz, né? Que não faz diferença, mas um deles trabalhava numa determinada empresa e nessa empresa recebia seu salário e fundo de garantia. Eu não sei se todos aqui estão acostumados com isso, mas normalmente o valor do fundo de garantia, se a pessoa trabalha por muito tempo numa empresa, principalmente, ele acaba sendo um valor considerável. Muitas das vezes as pessoas usam esses valores para dar entrada ou até mesmo comprar um imóvel. Tá? Não é incomum que a pessoa tenha muito dinheiro, essência do que é o fundo de garantia por tempo de serviço. Então imaginem a seguinte circunstância, como eu dizia, sujeito casado há cerca de 30 anos, recebia um salário considerável e a empresa depositava na sua conta do fundo de garantia um determinado valor, que é equivalente ao seu salário, durante todo esse período de 30 anos. Vamos imaginar aqui, tá? Eu vou fazer uma conta bem simples. Quem já foi meu aluno sabe que eu gosto das contas simples para a gente não correr o risco. Fosse depositado na conta do fundo de garantia R$1.000, tá? Se fossem depositados R$1.000, né, nessa conta por mês, imagine que depois de
30 anos, eu teria um valor considerável aí, né? Se fossem R$1.000 por mês, a gente teria basicamente R$12.000 por ano, R$120.000 em 10 anos, mais ou menos uns R$360.000 em 30 anos. Estou fazendo a conta bem simplesinha, que é aquela que a gente consegue fazer. Se eu tiver errado a conta, vocês me avisem aqui, tá? Mas vamos lá. Imagine o seguinte, que o sujeito tem R$320.000 depositado na conta dele do fundo de garantia. Como? Não tô... Obrigado, Liz. Não estou nem contando 13º, férias, juros nem correção monetária. Estou fazendo aquela conta bem simplesinha que é a que eu sou capaz de acertar. Mas vamos lá. Se a gente for parar para pensar, vou aqui agregar essas ideias. Se a gente for colocar 13º, juros, férias e tudo mais o que tem, imaginem que a gente tenha R$400.000 nesse fundo de garantia. Se eu entender que é como eu sustento e como esse valor ele é comunicável, ao final do casamento, imaginem que eles terminem esse relacionamento depois de 30 anos. Esse sujeito nunca mexeu nesse valor do fundo de garantia. Se lá tem R$400.000, pela meação, pensando no regime da comunhão parcial de bens, cada um dos cônjuges tem direito a R$200.000. E como eu sempre costumo brincar, né? Eu não sei para vocês, mas R$200.000 é dinheiro, faz diferença. A questão é, se o indivíduo tem direito a esses R$200.000, do exemplo que eu acabei de dar, ele tem direito a acesso a esse montante e a pedir a divisão desse valor. Só que na prática é muito comum as pessoas simplesmente se esquecerem que existe o valor de fundo de garantia. Tá? Aí, alguém pode dizer para mim assim, ser relevante para as discussões atuais? Não é muito a minha área de atuação, vocês sabem disso, mas vamos lá. Não está havendo agora, né, nos últimos tempos, uma discussão sobre uma atualização dos valores depositados no fundo de garantia? Pode ser que essa atualização gere um acréscimo nesses valores e que exista dinheiro a ser partilhado por alguém que venha a ter se divorciado em algum momento num passado não muito longínquo, nem tão muito distante. Então, qual é o cuidado aqui nessa hipótese? E eu venho dizendo isso já há alguns dias. A gente não pode esquecer que, por mais que as pessoas digam que sucessão e direito de família, né, direito de sucessões e direito de família, são até... Para quem aqui, que me acompanha, que está aqui nesse bate-papo, nesse momento aqui comigo, eu sei que alguns dos senhores já são advogados de longa data, alguns já foram meus alunos há muito tempo, alguns já são profissionais consolidados no mercado. Pergunto a vocês, seus clientes em eventuais ações de divórcio que vocês fizeram nos últimos tempos, eles vão analisar se existia valor do fundo de garantia depositado na conta de algum deles para dividir esse valor? Porque se não o fizeram, eventualmente podem ter deixado passar aí algum montante, algum valor que poderia ser dividido e não foi. Pensem no impacto que isso pode ter. Tá? De qualquer maneira, tenham muita atenção com isso. Tenham muito cuidado em analisar, aferir efetivamente se estão levando em consideração todo o patrimônio que provavelmente, né, há de ser dividido numa hipótese de, por exemplo, separação ou divórcio. Pode deixar passar. Tá? Obviamente, as duas dicas, né, da última semana foram dicas mais profissionais, por assim dizer. Foram dicas que buscavam atender mais aos interesses daqueles profissionais que já estão atuando no mercado. Porque dificilmente esse tipo de questão ela é apresentada num exame de ordem ou num concurso público. Talvez, né, elas possam aparecer não numa primeira fase, mas numa prova oral de um concurso público, por exemplo. Então é bom a gente estar bem atento, bem esperto com essas situações. Mas se você não está pensando em concurso público, se você já é um profissional, você já busca trabalhar, né, desenvolver as suas atividades como profissional do direito, tenham bastante atenção para não se equivocarem com situações
como no primeiro caso que eu trouxe hoje, a manutenção do processo sem a sua extinção em razão de uma eventual perda de objeto quando da morte de um dos cônjuges durante uma ação de divórcio, durante o processo de divórcio. E a segunda hipótese, quanto à partilha do fundo de garantia do FGTS em sede de dissolução do casamento. Seja na separação, no divórcio, né? A gente aqui sustenta, enfim, mas em sede de dissolução do casamento, para deixar a coisa mais simples, desse montante, como eu dizia, referente ao fundo de garantia que foi depositado. Tá? Essa grana é importante lembrar que ela também pode entrar na discussão da divisão na hipótese da morte, né, da sucessão. É mais facilmente lembrado nessa hipótese. Fê, eu já vou ver aqui direitinho o que você escreveu e já te respondo. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu tenho também um texto, 12 mais ou menos, cujo título é A possibilidade da partilha do valor depositado na conta vinculada em sede de dissolução da sociedade conjugal. Esse artigo também está lá no meu perfil do academia.edu. Tá? Quem quiser dar uma olhada, boa parte dos meus textos eu tento colocar lá para poder divulgar as informações para que vocês possam ter acesso. Tá? A plataforma é www.academia.edu/ se eu não me engano é L Cunha. Tá? O meu perfil ele ficou como L Cunha. Deem uma olhada lá e se alguém tiver alguma dúvida me manda mensagem que eu encaminho o link para vocês. Hoje eles estão lá disponíveis para vocês darem uma olhada no academia.edu, tá? Deixa eu ver aqui o que o Felipe perguntou. No caso, a tese é para valores ainda depositados na conta vinculada. Sim, nos valores ainda depositados. Porque, peraí, caso positivo, levantamento se dará por... Ah, tá, como levanta? Vamos lá, vamos para a segunda parte, Fi. A hipótese é para os valores depositados. A grande questão também que a gente pode levantar é o seguinte: mas eu posso mexer nesse dinheiro? As decisões que foram prolatadas nesses casos ficar numa conta vinculada agora do outro cônjuge e que ele só vai poder ter acesso a esse dinheiro nas mesmas hipóteses em que o cônjuge teria. É como se eu pegasse a conta vinculada dele e dividisse em duas. E aí, essa conta vinculada é como se fosse, bem entre aspas, uma nova conta de FGTS para esse cônjuge. Existem outras decisões que têm outros encaminhamentos, dizendo que só poderia ser levantado quando o cônjuge, né, o titular da conta originária, levantasse ou coisa de percepção. A forma adequada é o desdobramento, o desmembramento dessa conta originária, tá, do trabalhador, do cônjuge trabalhador, nesse caso, né, do detentor dessa conta vinculada, transforma ela em duas, pela ameação, faz a ameação das contas mesmo, e deixa essa segunda conta vinculada no nome do cônjuge de quem se está se separando. Então, faço duas contas vinculadas. E ele só vai poder ter acesso a esse montante, a esse dinheiro, se e quando atender aos requisitos lá, efetivamente, para a utilização do fundo de garantia. Fih, você que gosta bastante, eu lembro que a gente discutia bastante a posse, propriedade, direito imobiliário e tudo mais. É exatamente isso. Se a gente pensar na ideia de que normalmente o valor do fundo de garantia é sacado para aquisição de bem imóvel, para aquisição de casa, apartamento, seria essa uma das possibilidades. Mas eu manteria as mesmas regras lá da divisão feita, ou melhor, da possibilidade de saque feita pela Caixa Econômica Federal. Você complementa aqui, e se for o divórcio extrajudicial? Da mesma forma, faz o pedido para que a Caixa Econômica faça a divisão das duas contas, da mesma maneira, seguindo exatamente o mesmo padrão lógico. Tá? A ideia, essencialmente, seria essa. Tá bom? Para tratar com vocês hoje, tá? Não vou me estender aqui muito, como tenho feito todas as segundas. A gente conversa aqui, eu falo aqui uns 30 e pouquinhos minutos, tá? Lembrando a vocês aqui, né? Imagina, filho, precisar de qualquer coisa, continuamos aqui, meu amigo. E aproveitando aqui, né? Lembrando a vocês, né? Eu, essa semana, voltei às aulas para as minhas turmas da graduação na Universidade Federal da Bahia. Tomei uma bronca dos meus alunos porque eu não falo certas coisas, né? Eu não faço a propaganda
como eles costumam dizer. Havia comentado na outra semana também, mas reitero aqui, tá? Meu livro novo já saiu, ele já está em pré-venda no site da Editora Foco. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá. O link da Editora Foco, né, da pré-venda do livro, tá na minha bio. Tô tentando aprender a falar, gente, eu acho que é assim que fala, né? Mas o link tá lá na minha bio. É um livro que fala sobre direito das sucessões, especificamente sobre um tema de direito das sucessões, que é colação e sonegados, e pretendo, nas próximas semanas, fazer aqui alguns bate-papos falando exatamente, especificamente, sobre o livro e colação e sonegados. Eu sou suspeito para falar daquilo que eu mesmo faço, obviamente, mas é um livro inovador, tem uma série de ideias novas, conceitos novos a serem usados, a serem desenvolvidos na prática, e que pode ser dito que seja algo interessante, né? Eu tenho aqui nas minhas anotações, aqui separado, para discutir com vocês, no livro, pelo menos 19, 20 temas novos, inovadores, ou um pouco diferentes dentro desse universo de colação e sonegados, que é uma das partes atreladas ao direito das sucessões, que, como eu sempre digo, me é tão caro. Certo? Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês aqui. Opa, Rogério, obrigado, meu amigo. Sempre bom poder estar aqui com vocês. Se tiverem qualquer dúvida, como sempre, sigo à disposição, né? E espero que esses nossos encontros, essas nossas conversas possam ser, em verdade, proveitosas a vocês, que vocês possam ter aí alguma lembrança de temas, possam ter o conhecimento de coisas novas e, eventualmente, também para a gente poder pensar em novas ideias, discutir novas ideias, ter novos bate-papos aqui e também aproveitar aqui para divulgar o meu trabalho, obviamente, que está aqui nesses nossos bate-papos, mas também agora, né, nesse novo livro que eu estou lançando agora. Estou muito feliz com ele mesmo, muito feliz, muito orgulhoso do trabalho, né? Fiquei bem contente com o resultado e espero que aqueles que se interessem por direito das sucessões gostem do livro, e aí a gente pode trocar mais ideias sobre esses temas mais lá adiante. Certo? Gente, muito obrigado. Como disse, tenha sido benéfico, frutífero para vocês esse nosso bate-papo de hoje, mais uma vez. E amanhã tem mais um post que eu vou colocar para vocês aqui no Instagram. Na quinta tem mais um, e a gente tá lá. Já, viu, Rogério? Já tá em pré-venda lá no site, já dá para pedir. Eles vão começar a encaminhar os livros, a enviar os livros no finalzinho do mês, comecinho do outro mês. E, claro, tá? Quando for o livro estiver à disposição, a gente vai fazer noite de autógrafo, todas aquelas coisas lá que eu sei que são legais e são boas para a gente poder rever os amigos, poder bater papo. Muito obrigado mais uma vez, espero todos vocês aqui na próxima segunda, espero que vocês gostem do material dessa semana e sigo aqui à disposição de vocês. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro, né? Segunda-feira que vem, tá certo? Grande beijo, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.